Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Olá a todas, olá a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse horário, nesse local, neste canal, para mais uma aula de filosofia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Acredito que vocês, que já estão craques, já estão nos acompanhando desde o início do tempo, que é o nosso ano letivo, já devem estar acostumados que precisam estar preparados para acompanhar a aula. Então, vocês estão chegando agora e assistindo a animação, levem à risca essas considerações, porque elas auxiliam muito no trabalho, no desenvolvimento daquilo que a gente vai discutir durante a aula. E por falar em discussão durante a aula, estamos aqui mais uma aula para falar de arte. Essas aulas estão sendo maravilhosas, né? Porque a gente está podendo discutir de uma coisa, ou falar de algo, ou debater algo, e se ouvir, né? Porque estou gostando muito dos comentários de vocês que entram, mandam suas perguntas, meu muito obrigado. Que é discutir algo que às vezes parece que é tão distante da nossa realidade, mas ao contrário, é muito próximo da nossa realidade. Está aqui no nosso dia a dia, na nossa variedade de possibilidades de enxergar aquilo que chamamos de beleza. Então, a beleza não é isto que é vendido pelo comércio, pela publicidade. A beleza é um conceito, é um valor. E a gente está aqui, ao longo das últimas aulas, discutindo sobre esse valor maravilhoso, fantástico, que é a beleza. E hoje não vai ser diferente. Vamos continuar falando do que é belo. E dessa vez eu estou trazendo para vocês o debate sobre a estética medieval e a estilização. Então, todo mundo preparado? Vem comigo, vamos acompanhar esse debate. A estética constitui-se como um dos principais campos de investigação e interpretação ao longo da história do pensamento filosófico. Ela tem suas raízes na antiguidade grega, principalmente através do pensamento de Platão e de Aristóteles. Então aqui a gente já começa abrindo o coração, né? Estamos deixando aqui nossos sentimentos aflorarem. Porque quando se fala de estética, que é esse ramo do conhecimento ligado à filosofia, que trata das questões do belo, nós estamos falando de um pensamento filosófico. Nós estamos falando de uma interpretação da realidade. Nós estamos falando de um conceito, de um valor, de uma virtude. Estamos falando de tudo isso que a filosofia discute ao longo dos séculos. E é claro que não poderia ser diferente, já que a nossa filosofia apresentada em sala de aula usa tudo que é discutido como referência primária em Platão e Aristóteles e em Sócrates, que é um pouco antes deles. É claro que nós vamos estar falando dessa estética com esse olhar onde
tudo que a gente conhece hoje tem aí uma linha de pensamento. E essa linha de pensamento nós vamos continuar ampliando ela no decorrer da aula de hoje. Então, o que seria a estética? Já falamos em aulas anteriores. É a área da filosofia que investiga fundamentalmente a arte e o conceito de belo. A palavra estética vem do grego aesthesis, que significa, dentre outras coisas, faculdade de sentir ou compreensão pelos sentidos. Olha que maravilhoso, né? É belo isso. Faculdade de sentir. Você ter a habilidade de compreender a realidade através do belo que essa realidade lhe apresenta. Ah, professor, eu não gosto de discutir beleza, porque o nosso país tem tanta coisa ruim, vou falar de beleza? Ou então, professor, não quero falar de beleza não, porque a minha rua é toda feia, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. Ou então, professor, não quero falar de beleza não, a minha escola não é tão bonita assim. Espera aí, gente. Vocês estão confundindo. Porque quando a gente fala de beleza, a gente não está falando da aparência. A gente está falando de algo que é sublime. Está atrás das aparências. Está além da compreensão do sentido ocular, daquele sentido da visão, daquele que é produzido através da reunião de materiais diferentes que constituem uma matéria que vai dar a você uma percepção do todo. Isso aí que você enxerga através da sua visão é outra coisa, não é a beleza que nós estamos discutindo aqui. Esse conceito de belo que a estética filosófica está nos propondo. Então vamos continuar com as coisas para falar. Então, em relação ao conceito do belo, a estética tenta responder: a beleza pode ser definida? O que vocês acham? A beleza pode ser definida? Por exemplo, agora, hoje nós estamos aqui tendo mais uma aula de filosofia, aula número 33. Lembrando que todas as aulas nós utilizamos o livro Filosofando como referência. E as páginas do livro que nós estamos utilizando hoje são as páginas 381 e 382. Então faça o seu trabalho, leia as páginas para aprofundar o conhecimento. Mas, independente de você ler ou não, você acredita que a beleza pode ser definida? Pensem, reflitam. Será que a gente pode definir a beleza? E ela se encontra no objeto observado ou no sujeito que a contempla? Exatamente. A beleza está naquilo que a gente vê ou naquilo que nós que estamos vendo temos de compreensão do que seja belo. E como interpretar os padrões de beleza que surgem em determinados contextos culturais ao longo do tempo? Calmem. Todos esses questionamentos são questionamentos filosóficos. Então, como eu ia dizendo, estamos nós aqui nessa aula. Eu não estou fisionomicamente aparente, mas estou aqui com a minha voz. Muitos de vocês já sabem quem eu sou, já me conhecem, ou já assistiram aulas anteriores, em que eu apareço fisionomicamente. Mas tenho feito uma escolha nas últimas aulas de apenas ficar como uma voz por trás da tela. Como que você interpreta a voz de alguém? Existe voz bela? Existe voz que não seja bela? O não belo? Porque dentro da estética não existe o feio. Existe o não belo dentro do contexto do que se traduz como beleza. E essa beleza, muitas vezes, ela não está naquilo que se vê, e sim naquilo que se pensa a respeito daquilo que está sendo visto. Compreendem? Isso é o aspecto filosófico da beleza. Então, inicialmente, na Idade Medieval, não houve interesse algum pela arte, pela busca do conceito do belo. A reprodução e representação da criação divina não foi aceita como possível. Entretanto, gradualmente, a Igreja começa a utilizar a arte como recurso didático, sobretudo para fins religiosos, transmitindo os dogmas e doutrinando os fiéis. Então, a própria Igreja começa a ver
na arte, no conceito de belo, uma possibilidade de falar de Deus. E isto vai levando, com o passar do tempo, aos fiéis de determinadas religiões a aderirem àquilo que nós chamamos e conhecemos como fé. Então a fé de muitos, ela nasce e ela cresce e se desenvolve a partir da arte que a própria igreja investe para traduzir de uma forma mais simples o que é Deus. Onde muitos quadros que falam a respeito das divindades vão ganhar espaço, muitas esculturas vão ganhar espaço na vida das pessoas, e muitas pessoas vão começar a ter esse contato com o divino, com o sagrado, através de algo material, através não apenas de quadros e esculturas, mas através das coisas que estavam ali sendo traduzidas como coisas associadas ao imaginário da divindade. Isso foi feito, foi reproduzido, foi representado através das igrejas como recurso didático, recurso de ensinamento mesmo. Estou correndo muito? Se estiver correndo muito, gente, é só falar e manda seu comentário no chat. Professor, dá para repetir? Que a gente repete, tá? Não tem problema algum, fiquem à vontade. Então a complexidade artística decai bastante, já que o fim de reproduzir a realidade com o máximo de perfeição possível deixou de ser um valor importante. Daí surge a estilização medieval, que consiste na simplificação dos traços, esquematização das figuras e abandono dos detalhes. Toda aquela obra naturalista, por exemplo, grega, em que dava ênfase ao contexto, mas um contexto bem trabalhado, bem desenhado, bem esculpido, bem pintado, com todas as características cada vez mais próximas da realidade, ela ganha um outro olhar. Esse complexo ele ganha uma outra percepção, se escolhe fazer de uma outra maneira. E como é que se vai fazer? Simplificando os traços, esquematizando as figuras e abandonando todos aqueles detalhes que davam quase a aparência real das obras de arte. Essa estilização ela vai entrar em conflito diretamente com a riqueza artística do naturalismo, como eu falei para vocês ainda há pouco. Então o objetivo era menos a contemplação e mais a instrução. Menos essa ideia do contemplar, né, do ficar ali imaginando, criando ideais, mas para uma questão de prática, instrucional. Então a sensibilidade deixou de ser um fundamento artístico, que se racionalizou bastante. Então sai a sensibilidade, sai a percepção do sensível para entrar a ideia da razão. Em Santo Agostinho, um filósofo que nós já conversamos em outros momentos, a arte se torna um instrumento de ordenação. Lembrando que Santo Agostinho é um bispo também ligado à igreja. O principal instrumento é a música. É porque quando a gente fala de arte, obra de arte, a gente pensa logo em pintura, escultura. Mas a literatura também é arte, a música é arte. Já que ele acreditava que ela tornava os ambientes e as pessoas harmoniosas. A beleza, em Agostinho, está profundamente ligada à ordem, isto é, à proporção, à harmonia e à medida. Então, quanto mais ordeira, proporcional, harmônica e bem construída for a obra, mais bela ela será. Daí também sua preferência pela música, já que esse tipo de expressão artística pode ser interpretado pela linguagem matemática, que seria a perfeição. Então, para Santo Agostinho, a ordem presente no belo nos faz perceber a própria ordem do universo criado por Deus. Deus é todo beleza. O belo é o próprio Deus. Deus é o próprio belo. Então, Santo Agostinho, como um religioso, ele está aí, né, um fiel cristão, está buscando nos apresentar um imaginário de que a ordem que o belo traz representa a própria ordem de Deus ao criar o universo. Então, a beleza, se eu falar para vocês aqui,
nossa, ver ver uma paisagem, eu ia falar bela, né? Mas olhar uma paisagem natural, tipo uma praia, um horizonte, um conjunto de montanhas, uma cachoeira, um véu de uma cachoeira. Quando você, ou mesmo uma lua cheia, cercada de estrelas, você dificilmente não vai dizer que aquilo não é belo. A beleza está na própria obra. A beleza representa a própria obra. E se a beleza representa a própria obra, a obra tem uma causa primária. E quem criou a obra? De onde que veio essa causa primária? Do próprio Deus, dentro do contexto, né, filosófico cristão de Agostinho. Com isso, o belo seria a representação de tudo isso. Já São Tomás de Aquino, também outro filósofo ligado à igreja, a beleza e a bondade de uma coisa são fundamentalmente idênticas. Se você vê algo que você considera belo, automaticamente você se sente bem. A partir dessa proposta, São Tomás de Aquino desconstrói a ideia de que não é possível, artisticamente, alcançar uma representação do belo a partir da obra divina. Se uma obra de arte é bela, ela é boa na mesma medida. Então, São Tomás de Aquino já não faz muita associação às questões da divindade. Então, a representação do belo se torna a própria obra divina. Ela não é a representação do Deus, ela é própria. Então, vocês veem, todos esses filósofos estão tentando explicar coisas que, em última instância, nem têm explicação. Mas para fazer com que nós possamos compreender e discutir, debater e falar a respeito, os conceitos estão aí apresentados. Então, para Aquino, havia 3 funções ou princípios na arte. A primeira é a integridade, ou perfeição, que afirmava que aquilo não é perfeito, não nos leva a um conhecimento positivo, ou uma integração estética positiva. Não dá para considerar belo aquilo que não é perfeito. Então, para ser belo, tem que ser perfeito, tem que estar íntegro. Tá aí, tudo bem? Então registrem isso, porque essa é uma característica da leitura de São Tomás de Aquino a respeito do belo. A segunda seria a devida proporção ou harmonia. Nela há uma interação entre a arte e quem a contempla. E essa interação deve ser harmônica e proporcional. As partes do belo se dispõem sempre de modo simétrico. Então percebam, a partir do momento que eu estou contemplando uma obra, eu estou contemplando o belo, essa contemplação deve estar em harmonia, deve ser proporcional o que eu estou olhando e aquilo que está sendo visto. E a última função seria a claridade ou luminosidade. A beleza tem um efeito para aquele que a contempla, produzindo um novo conhecimento e uma nova forma de entender o mundo. Então, quando ele fala de claridade e luminosidade, é iluminar propriamente, trazer clareza às nossas ideias. Quando você enxerga o belo, você pensa melhor. Quando você contempla o belo, as suas ideias ficam mais claras. E a partir do momento que suas ideias ficam mais claras, você pode, a partir dessa contemplação, registrar novas interpretações a respeito daquilo que você está vendo ao redor, a respeito do mundo ao qual você está inserido. Ficou claro isso para vocês? Trouxe luminosidade à mente de vocês? Então vamos contemplar o belo. Vamos tirar os nossos preconceitos e vamos tirar essa interpretação equivocada de que existe o belo e o feio. Não existe o feio, ou é belo ou é não belo dentro do contexto filosófico. Porque para ser belo precisa seguir essas funções, como por exemplo de São Tomás de Aquino ou do próprio Agostinho quando ele fala de ordem. Tá claro isso? Anotem, façam sua síntese, façam o seu registro das ideias principais. E se quiserem comentar, mandar suas perguntas, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para auxiliar vocês no que for preciso. Tá bom? Lembrando que as páginas que nós utilizamos do livro Filosofando são as páginas 381 e 382. E vocês que têm o livro ou vão receber daqui a pouco as páginas ao final da aula, leiam as páginas porque elas vão auxiliar na compreensão de tudo isso que a gente trouxe para vocês.
E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia. E antes de mais nada, vamos às nossas palavras-chave, porque elas nos ajudam a sintetizar as ideias principais apresentadas durante a aula. E as palavras-chave são, na verdadeira, frases que eu trouxe para vocês refletirem e anotarem. É faculdade de sentir e compreensão pelos sentidos. Anotem as palavras-chave ou as frases-chave. Faculdade de sentir e compreensão pelos sentidos. Agora sim, ao final da aula, e antes de irmos para a nossa mensagem de hoje, vamos ler o nosso exercício, porque ele nos ajuda a pensar e a refletir e a justificar que nós realmente compreendemos tudo aquilo que foi discutido ao longo da aula. Então acompanhe a leitura. Caso você esteja assistindo apenas pelo YouTube, não se preocupem. Essa aula vai ficar gravada, você vai poder voltar e assistir novamente para responder com mais firmeza a pergunta. Então, a estética como área de investigação autônoma da filosofia distingue-se como tal pelos seus objetos de pesquisa, suas perguntas, problemáticas e métodos específicos. A esse respeito, marque a alternativa que não corresponda a uma caracterização da estética filosófica. Dê atenção, hein? Não corresponde. Então, nós temos 5 opções. Das 5 opções, uma vai ser a resposta certa. E essa uma que você vai escolher é aquela que não corresponde à estética filosófica. Entenderam? Então, vamos às opções. Letra A. Existe uma estética não filosófica, que se diferencia da filosófica, menos por seus objetos e mais por seus métodos. Letra B. Os objetos da estética filosófica podem ser não apenas coisas, mas também acontecimentos, situações, qualidades, sentimentos, dentre outros. Letra C. A estética filosófica é a teoria da arte, do belo e do conhecimento sensitivo. Letra D. A estética filosófica não é uma teoria do belo e da arte, porque objetos que não são artísticos e nem belos podem proporcionar uma experiência estética, ou seja, ser possuidores de qualidades estéticas. Letra E. Caracterizar a estética como teoria do conhecimento sensitivo é, por um lado, ampliar demais o seu escopo, vez que o conhecimento sensitivo abrange áreas que não pertencem à estética. Por outro lado, é uma caracterização estreita, porque a estética filosófica abrange objetos que não pertencem à percepção sensitiva. Se precisarem, voltem o vídeo assim que ele acabar, voltem a aula assim que ela acabar, para poderem ler de novo e responderem a opção com mais convicção. Combinado assim? Então assim concluímos mais uma aula de filosofia. Antes de nos despedir, em definitivo, vamos à mensagem de hoje. Hoje eu trago o filósofo Friedrich Hegel, um filósofo alemão, para deixar a mensagem para a nossa reflexão. E ele diz o seguinte: quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Vou repetir a mensagem de Hegel. Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Reflita sobre essa mensagem de Hegel. Comente se vocês acharem necessário, se tiverem à vontade para fazer isso. E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais uma aula. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe hoje e todos os dias. Nos vemos na próxima aula. Até lá!